As tarifas do transporte coletivo, elas são um problema em que as cidades, de um modo geral, se deparam todos os anos. Ou seja, como realizar esse reajuste. Muitas cidades não contam com organismos estruturados para realizar esses estudos, ou seja, para verificar exatamente o preço justo que deve ser cobrado do usuário. Em Petrópolis isso é diferente. Uma das finalidades da criação da CPTrans, há mais de 20 anos, foi exatamente elaborar os estudos, né, e desenvolver políticas para o setor de transporte. Então, a planilha de cálculo da tarifa, ela considera todos os elementos necessários para a produção do serviço. E os dois principais elementos que fazem parte da operação do serviço, que são os passageiros transportados e a quilometragem percorrida, são verificados pela CPTrans através da equipe de fiscalização, através de um sistema de informação muito bem estruturado, se tem o controle desses dados, que são elementos fundamentais, né? São os dois principais elementos para se calcular as tarifas do transporte coletivo, ou seja, conseguir determinar a quantidade que é produzida de serviço, expresso em quilômetros que são operados pelos ônibus, e a quantidade consumida, que são os passageiros, que são as viagens realizadas pelas pessoas. Esses são os dois elementos fundamentais. Se a gente não tiver o controle disso, a gente não tem condição de determinar se a tarifa é justa ou não, né? Então esses elementos são muito bem controlados, assim como a frota, assim como as tabelas de horários que são realizadas pelas todas as linhas de ônibus, né? E partindo daí existe uma estrutura determinada, existe um modelo de cálculo de tarifas que as cidades aplicam e que Petrópolis aplica há mais de 20 anos, né? Por esse modelo, a gente tem basicamente dois itens de custo, que são os custos variáveis, que são representados por combustíveis, lubrificantes, rodagem, que são os pneus, e custo de peças e acessórios. E os custos fixos, que são os que estão ligados à mão de obra, não é? Aos motoristas, cobradores, fiscais, salários, encargos sociais, e os custos de capital, que são os custos ligados à frota, depreciação, remuneração, mais as despesas administrativas, despesas com IPVA, seguro. Então, quer dizer, tudo isso entra no cálculo das tarifas. No final, a tarifa nada mais é do que o rateio de todos esses custos pela quantidade de passageiros transportados. Agora é importante, são passageiros pagantes, não são as gratuidades. Então as gratuidades, elas são suportadas por todos aqueles que pagam, não é? Esse é um item muito importante, porque quanto mais gratuidades nós temos, mais alto fica o custo para aqueles que pagam, não é? Isso é uma situação um pouco perversa, porque no fundo apenas contribui com a passagem de ônibus aqueles que usam e não outros entes da sociedade que entra numa discussão de uma política de financiamento do setor que a gente defende, não é? Então, enfim, em tese, a tarifa é calculada dessa maneira. A totalização de todos os custos incorridos na prestação do serviço, dividindo tudo isso pela quantidade de passageiros que efetivamente paga pelo serviço, tá? Então, enfim, chega-se aí ao custo da tarifa, não é? Por que está se discutindo a tarifa, o reajustamento atual? Porque muitos custos aumentaram desde o último reajuste, né? Só para passar uma informação, os custos com combustíveis, o óleo diesel, aumentou 26% desde o último reajustamento, que ocorreu em dezembro de 2012. O salário da mão de obra, né, que é o dissídio coletivo da categoria dos rodoviários, os salários aumentaram 9% no ano passado. Então, esses dois itens são itens que pesam muito, né, porque o custo com o pessoal representa quase a metade do valor da tarifa e o custo com combustível representa perto de 20% do valor da tarifa. Então, enfim, são elementos que a gente precisa apurar, precisa levantar, precisa ter esse acompanhamento e nós fazemos aqui esse acompanhamento diário através de um departamento que cuida exclusivamente disso. Enfim, o cálculo da tarifa se dá dessa maneira, né? Embora muitos digam que se trata de uma caixa preta, é uma situação que a gente, primeiro, já houve oportunidades no Comutran em outras ocasiões em que isso foi detalhado, isso foi muito bem explicado para os conselheiros, né? Nós faremos isso na próxima reunião também, né? E a ideia é que isso seja o mais transparente possível, né? Hoje nós temos a Lei de Acesso à Informação, em que as prefeituras, os governos, de modo geral, precisam disponibilizar as informações para o usuário. Então, o que nós desejamos no futuro muito próximo é também que o usuário tenha acesso a isso, né? Que a gente tenha na internet, né, essas informações disponíveis. Quantos quilômetros opera uma determinada linha, quantas viagens ela tem, quantos passageiros são transportados entre pagantes, gratuidade, estudante, deficiente físico, tudo isso muito bem detalhado, né? Quais são os custos, quanto custa um ônibus, um pneu, enfim,
todas essas informações que são utilizadas como elementos para se calcular a tarifa. Quer dizer, o importante é isso, a gente dá essa transparência, para dar empoderamento para os conselheiros, para que eles tenham condição de decidir, não no aspecto técnico. É muito importante isso, o conselho não é um conselho técnico. Ele precisa ter um assessoramento técnico, e esse assessoramento técnico é feito pela CPTrans. Mas cabe a ele ter decidido com bom senso, né? Se o reajuste que está sendo proposto pelo órgão que realiza esses cálculos é um reajuste coerente, é um reajuste razoável, está dentro dos limites aceitáveis, está de alguma maneira compatível com a inflação do período. Então, quer dizer, é essa decisão que o conselheiro deve tomar, sempre com muita responsabilidade, porque se trata de um serviço público cujo equilíbrio econômico-financeiro deve ser preservado. Então, de um lado tem a responsabilidade do poder público de garantir esse equilíbrio, isso é uma garantia constitucional, e por isso, para que o serviço possa ser prestado, possa receber os investimentos, para que os ônibus sejam substituídos, tenha condição o operador de adquirir novos veículos e investir no sistema.